Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Comunhão Inspira e da mesma forma envolvemos e abraçamos a todos aqueles que nos assistem, nos ouvem pela rádio, pela TV, pelo nosso canal do YouTube. Sejam igualmente bem-vindos à Comunhão Espírita de Brasília e ao Comunhão Inspira. Hoje o tema sobre o qual iremos falar é terceirização de responsabilidades. Como gostamos de falar sobre isso, né, Léo? Terceirização de responsabilidades, como nós ainda gostamos, né, de terceirizar aquilo que é nosso. Nós vamos ter oportunidade de falar bastante sobre isso. João Leal Neto, eu vou apresentar a vocês, imagino que vocês já o conheçam, mas nos honra, nos brinda com a sua presença pela segunda vez aqui no Comunhão Inspira. Ficamos muito felizes, viu, Léo, com a sua presença mais uma vez aqui no Comunhão Inspira. João Leal Neto é orador espírita, não só aqui na Comunhão Espírita de Brasília, mas em outras casas. É dirigente aqui na nossa casa por longa data de grupos mediúnicos, de grupos de passe de tratamento espiritual. É fortemente engajado na abordagem de temáticas que nos representem desafios. Tem um programa de televisão para abordar também essas temáticas, então é sempre um prazer muito especial conversar com o Leal. E eu gostaria, antes de fazer a você, Léo, a primeira pergunta, como sempre fazemos, trazer algumas reflexões para que nós comecemos a fazer um aquecimento a respeito do tema. Lembrando que hoje conversaremos sobre terceirização de responsabilidades. Após um processo de separação e percebendo o amigo em estado de profunda tristeza, o outro amigo pergunta: qual a razão para tanto sofrimento? Responde o amigo: sinto muita falta da fulana de tal. Agora já não tenho em quem colocar a culpa pela minha infelicidade. O curioso é que muitas vezes nós agimos de maneira semelhante, à procura de alguém a quem responsabilizar pela nossa infelicidade. E isso é o resultado do atavismo que se embute em nossa forma de pensar e agir. Quando somos jovens, ouvimos nossos pais e amigos dizerem que um dia encontraremos alguém que nos faça felizes. E passamos a aguardar que chegue logo esse momento milagroso. Mas antes, quando ainda somos crianças, nossos pais acham sempre algo ou alguém a quem culpar pelo nosso sofrimento. Se nos descuidamos e tropeçamos numa pedra, a culpa foi da pedra, que não saiu da nossa frente. Se brigamos com um amiguinho, foi ele que nos provocou. Se tiramos nota baixa na escola, a culpa é do professor que não soube nos ensinar. E assim vamos terceirizando nossos problemas e nossa felicidade. E, naturalmente, as responsabilidades e soluções. Se sinto ciúmes, é porque a pessoa com quem me relaciono não permite que eu dirija a sua vida. Se a inveja me consome, a culpa é de quem se sobressai, de quem estuda mais do que eu, de quem avança e não me dá satisfação dos seus atos. Se alguém do meu relacionamento tem mais amizades e recebe mais afeto do que eu, fico inventando fofocas para destruir as relações em vez de conquistar com sinceridade e dedicação o afeto que eu desejo. Se uma amiga ou amigo faz o regime e emagrece, eu não consigo, fico infeliz por isso. Se tenho problemas de saúde e não melhoro, a culpa é do médico. Afinal, eu pago ele para me curar e ele não cumpre o seu dever, ainda que eu não siga as orientações dele. Se não consigo um bom emprego, é porque ninguém me valoriza. E às vezes esqueço de que há muito tempo não invisto na melhoria da minha qualidade profissional. Assim vamos nos colocando na posição de vítimas, julgando que só não somos felizes por causa dos outros. Afinal, ninguém sabe nos fazer felizes. Então, não há outro jeito, a não ser enfrentarmos a realidade. A felicidade é construção diária e depende do que consideramos o que seja ser feliz. Se admitimos que a felicidade é uma forma de viver, basta aprender, então, a arte do bem viver. E bem viver é buscar a solução dos problemas sem terceirização.
é assumir a responsabilidade pelos próprios atos. É admitir que a única pessoa capaz de lhe fazer feliz está bem pertinho de você. Para vê-la, é só chegar em frente ao espelho e dizer: muito prazer, pessoa capaz de me fazer feliz. Amigos, nós tivemos, não sei se vocês estavam aqui, e se não estavam, não tem problema nenhum, porque eu vou pedir ao Leal que refresque a nossa memória. O Leal foi extremamente feliz e teve uma inspiração bastante positiva ao construir, cunhar a metáfora do escafandro. Eu adoro essa metáfora, até hoje eu utilizo ela, eu adoro. Pode usar. E ela nos ajuda muito a iniciarmos essa troca de ideias, a compreensão acerca da terceirização de responsabilidade. Então, te pediria, Leal, refresque as nossas memórias acerca da metáfora do escafandro. Boa noite, meu amigo. Boa noite. Boa noite a todos vocês que nos assistem pela TV SEI, nos ouvem pela Rádio Comunhão. Nós temos tido a oportunidade, através inclusive do Tirando Dúvidas, que é às terças-feiras, debater também. Se nós conseguirmos responder aqui, temos essa oportunidade. Estamos sempre dispostos a tratar a doutrina que abraçamos, que é de lógica, de responsabilidade, de maneira franca, desculpem a expressão, sem o pieguismo religioso, que ao longo de muito tempo ancorou a nossa possibilidade de avanço. Até porque, desde essa época que nós terceirizamos a intermediação entre o nosso compromisso de vida e o Criador, né? Terceirizamos. Alguém precisava se responsabilizar e dizer: eu estou apto para falar por você junto a Deus. E isso foi a grande distorção que veio ao longo do tempo nos dando uma acomodação extremamente desagradável que nos ancorou para a gente não ter avançado o quanto que já deveríamos e teríamos condições pelo uso da inteligência e o livre-arbítrio, que são duas conquistas no nosso processo evolutivo. Mas nós vamos agora. Em primeiro lugar, o texto é oportuno, totalmente claro, e a gente poderia até parar aí. Levem para casa, decorem e comecem a esmiuçar cada uma das colocações. E, algum tempinho atrás, antes de iniciarmos o programa, estava aqui cantada a prece de Cáritas, onde o tempo inteiro nos chamou à terceirização. É doando que recebemos, é amando que somos amados, e não é amado que amamos. Ou seja, a responsabilidade primeira de tudo, do processo evolutivo, da nossa história, está aqui residindo. Mais uma outra coisinha antes do escafandro. A minha esposa tem um desencontro muito grande comigo num pequeno entendimento. Ela fala assim: será que nós somos almas gêmeas? Eu disse: esquece esse negócio de alma gêmea, isso não existe. Ninguém nasceu pela metade e tem outra banda rolando por aí, sei lá em que dimensão, e eu a vida inteira correndo atrás dela. Ora, o que existe é uma total integração, um completo existir de cada um de nós, e que nos relacionamos no que chamamos de outra banda por afinidades, compromisso. Aí eu agrado a ela, eu digo, e nisso nós temos bastante. Então, é uma forma de ver as coisas de maneira muito clara, para a gente não andar aí buscando ilusão, e não damos a responsabilidade da inteligência que está à nossa disposição. Isso é básico. E nós precisamos romper essa barreira da pieguice, que eu me referi aqui agora, e digo isso com toda tranquilidade, porque eu não estou fazendo crítica, faço uma constatação das pieguices religiosas que nós fomos criando. Para mostrar a vocês, está aqui. O maior código de ética que nós temos está aqui, o Evangelho. Não precisa ir muito longe. Leiam e a cada instante você vai perceber exatamente esse retorno. Está aqui, a cada um segundo as suas obras, não a do outro. As minhas obras. Não é? Faça por onde que eu te ajudarei. Não é você faça, eu faço. Faço por onde. E muito mais está aqui de maneira clara. Mas vamos ao escafandro, que é um exemplo bastante interessante. Todos nós, se temos entendimento do processo reencarnatório, aí nós vamos entender exatamente o que eu vou falar. Se não, em algum momento vai perceber isso. Vamos entender o seguinte: no processo evolutivo, estamos aqui ocupando um planeta que nós chamamos de um planeta periférico, ainda em processo total de nos receber com tantas coisas positivas que tem, mas num movimento vivo a cada instante, do mesmo jeito que cada um de nós, mas está aqui essa morada,
que nos cabe. Bom, aí estamos aqui encarnados. O que representa esse processo reencarnatório? Eu estava num convés de uma grande embarcação que nós vamos chamar de plano espiritual, no convés. Respirando melhor, porque o ar é mais suave, né? Estou menos denso pela estrutura carnal, estou ali conseguindo perceber a brisa que bate de uma maneira tranquila, o calor bem dosado, não é quente nem frio, não precisa de cobertor e nem de ar-condicionado, ou seja, estamos no campo espiritual para a gente poder tentar fazer essa interpretação. Aí chega o capitão daquele convés e diz assim, Marujo Leal, chega até aqui. Eu me apresento com toda a formalidade e ele diz assim para mim, está na hora da sua missão. Você tem um compromisso de apertar um grande parafuso que está lá embaixo, no fundo do mar, e que só cabe a você a responsabilidade de fazer. Lá embaixo já está cheio de operários, cada um se preocupando com a sua tarefa. Ninguém vai poder fazer a sua. Pronto para isso? Pois não, comandante. Vou descer. Aí, chego para uma câmara de descompressão, me veste naquela roupa pesada, tal, botou a parte de proteção do meu campo mental, visto aquilo, pé de chumbo, porque eu vou para uma outra atmosfera, não vou ter facilidade de locomoção, como estou nesse convés mais livre, que é o plano espiritual, e aí alguém vem e liga o tubo de respiração. Tubo de respiração, o contato nosso com o plano espiritual. Aí eu desço, sou colocado lá embaixo. Aí eu começo, então, a me dirigir, me preparando, adaptando o processo respiratório, a condição pulmonar se ajustando àquele instante de oportunidade que eu recebi, com as minhas ferramentas na mão, que são os instrumentos de trabalho que eu vou ter que levar, e aí eu vou diante da minha tarefa. Ali eu me aproximo e começo a fazer o meu trabalho de ajuste daquela grande porca que cabe a mim cumprir aquela tarefa. Começo. De repente, às vezes nas horas de descanso, e aí é outra reflexão que eu quero que vocês façam, para a gente até entender quantas vezes a gente tem angústias, intranquilidades, desarmonia íntima, e aí por excesso de caminhar nessa direção, vamos porque hoje é a doença da humanidade, processo depressivo. E ele é inerente em todos nós, eu tenho, cada um tem, agora não podemos deixar que ele passe do limite. Bom, e aí eu estou lá, naquelas angústias, me lembrando que lá em cima era muito mais tranquilo. Bom, mas eu tenho uma missão. Eu não posso arrancar esse tubo ou ficar puxando antes da hora para alguém me leve. Não, tem que ir lá. Estou lá fazendo meu trabalho, respirando. Quando chega a hora que eu acho que já estou cansado, exausto, aí eu puxo aquela cordinha. Está na hora de me chamar. Aí os amigos que estão lá em cima, no trabalho, no plano espiritual, começam a fazer o meu recolhimento. Eu vou subindo, devagarzinho, com processo de descompressão e retorno para aquele convés. Aí tiram aquela roupa toda, e aí o comandante diz, leva ele para o aposento, para ele fazer um processo de repouso, que daqui a pouco, para ele voltar para as tarefas do convés. Vocês me entenderam como é que as coisas ocorrem? É exatamente assim, ou seja, não vai descer um segundo leal para fazer o aperto daquele parafuso que me compete. Aí eu vou lá em cima, me preparando, fico mais à vontade, é quase, eu chamaria erradamente, mas um período de férias, o que não é férias, porque o plano espiritual, o mestre passou por aqui e disse uma coisa que a gente não dá atenção. Ele disse, eu trabalho, e o pai trabalha. Quando ele disse isso, ele falou, não existe repouso, descanso, contemplação, porque senão seria uma monotonia terrível. Já pensou o Criador olhando para você e você do lado olhando para ele? Ele pensando, que coisa chata, e você do lado, pô, se ele que é o patrão, está achando chato, imagine eu. Então, é um processo continuado. O planeta que nós habitamos já foi pó, já se condensou, os átomos se agregaram, tiveram as explosões, teve terra, teve fogo, teve gelo. Estamos aqui hoje respirando nesse nosso ambiente de trabalho, com alguma dificuldade, mas já muito melhor. E assim sucessivamente estão as chamadas outras moradas no aspecto figurado que é colocado para nós. E aí eu vou
Para falar do processo da terceirização, Wagner, fazer mais uma outra colocação que eu acho que vale. Outro dia eu estava dizendo o seguinte, um sujeito quieto, vamos dizer eu mesmo, leal, pedindo a Deus, Deus me ajude, me ajude, me ajude, me ajude, me ajude. Quando a gente está agoniado, a gente fica, me ajude, me ajude, me ajude, um desespero danado, me ajude, passando a ajuda na tua frente, tu me ajude, me ajude, me ajude, não quer olhar para o que está acontecendo. Aí, de repente, sentou um cidadão aqui do meu lado, eu olhei assim, eu digo, do nada, quem é você? Ué, você está me chamando, eu vim, eu sou Deus. Eu digo, é. Desculpe eu ter levado 5 minutos, é porque eu estava atendendo o universo inteiro de pedido igual o teu. Então, deixa eu sentar aqui e conversar um pouco com você. Maravilha, o que é que você quer de mim? Eu preciso isso, de emprego, trabalho, não sei o quê, melhorar, papá, saúde e tal, relacionamentos, vou por aí com todas as histórias do peditório que nós temos. Aí ele olha para mim e diz, perfeito, eu estou do teu lado, tranquilo, numa força danada para que você consiga tudo isso. Agora, eu quero lhe dizer uma pequena coisinha na condição de Deus. Quando o mestre disse, sois Deus, ele estava correto. Vocês são a minha semelhança. É verdade, é verdade. Agora, uma outra coisa eu quero dizer para vocês. De todas as leis que estão estabelecidas, imutáveis, que eu tive a oportunidade como Criador de colocar em processo de funcionamento, tem uma que eu não sei se eu me arrependo, mas se me arrepender eu não posso fazer mais nada, porque fui eu que criei dizendo que ela seria imutável. Sabe qual é? De causa e efeito, ação e reação, a cada um segundo as suas obras. Então, amigão, estou aqui do teu lado, na condição de Deus. Eu e uma ruma de espíritos que estamos descansando, querendo lhe ajudar. Mas a lei está aí para você cumprir. Faça, que aí você vai ter o que você deseja. É a maior recomendação, de forma figurada, de não terceirizarmos coisa nenhuma. Não existe isso. Você terceiriza no ambiente profissional assim mesmo, você tem que estar fiscalizando. Porque senão você vai ser engolido pela terceirização que você criou. Você terceiriza para dividir o trabalho, mas não para entregar a responsabilidade. Até no plano material isso funciona desse jeito. Quem é administrador, economista, gestor, sabe disso. Então, é uma possibilidade. Então, o que nós temos que entender é que o trabalho é nosso. Quantas vezes, eu já estou aqui na comunhão, acho que desde meus 12 anos de idade, né? Não consegui aprender nada, mas estou aqui. Ai de mim se não vier. Aí, às vezes, eu tenho amigos que sabem e estão cansados de saber o que eu faço aqui. Vem segunda, às vezes terça, às vezes quarta, eu até digo, meu medo é que o Criador ache que eu virei beato e me chame, leve o escafandro de volta, eu não quero continuar aqui, dificuldade de respirar. Aí fala assim, Léo, bota meu nome lá. Eu olho para o cara e digo, eu não. Mas tu vai botar meu nome? Não. Bicho, eu falei, você está doente? Não. Está com as pernas ruins? Não. Então vá você também comigo. Mas não sei o que, eu digo, eu só levo o nome, ou vou atrás para socorrer em casa, para o que for aquele que efetivamente está impossibilitado de. Mas o que não está impossibilitado, venha fazer a tua parte. Porque não é compromisso meu socorrer você, Wagner. É o que entre nós dois? Parceria. E outra coisa, o processo evolutivo, para ficar mais claro ainda, ele é solitário. Seu é seu, seu é seu, seu é seu, o meu é meu. Solitário. Agora, o Criador, dentro desse contexto das afinidades, né, ele nos deu algo fantástico, que é o que está acontecendo agora aqui nesse auditório. Sabe o que está acontecendo aqui? Ação de solidariedade. Que a gente às vezes até distorce, e isso chamando de caridade. Porque a caridade também é outra coisa que eu estou fazendo. Olha, Criador, como eu sou bonzinho, estou tirando do bolso o que me sobra e tome. Ou então, do meu tempinho que eu posso, vou lá. Então, não. Nós somos uma ação solidária. Na solidariedade, nós nos auxiliamos a dizer ao outro, vá lá, vá lá. Estou falando muito, Wagner? Então eu vou contar mais uma historinha que eu acho boa. Diz que um cidadão, vamos aqui imaginar, a gente não gosta de fazer crítica para ninguém, então não vamos citar nome de ninguém. Imaginem vocês, na sua cabeça, alguém que a gente olha e diz, esse cidadão conseguiu ainda agregar tudo que é negativo que existe no planeta. Ele é essa figura. Mas não olhem para mim não, me alivia dessa. Mas é o tal. Aí esse cabra desencarnou. Quando ele desencarnou, é lógico que por merecimento, como a gente tem para relaxar, tem também para afundar, foi descendo, descendo e está num grotão.
quase que indo para a chamada segunda morte, perdendo inclusive a sua individualidade. Está lá, no buracão. E o mentor dele, que tem extrema luz como o nosso. Nós não temos mentor mais forte ou mais fraco. Você é debilitado ou não, né? É que nem o caba chega aqui na comunhão e diz, eu preciso de um passe especial. Eu digo, eu não conheço isso. Aqui passe é passe. Você que é o receptor especial ou não. Se você tiver um passista meia boca e você for um receptor de primeira, você vai levar tudo de bom. E ainda vai ajudar o passista. Agora, se tiver um passista aqui, endeusado, vai lá, faz aquela abanação em cima de você, sacode, sopra, te empurra, porque tem gente que gosta de barulho. Se o pau quebra na hora de dar o passe é forte. E não percebe que a mente é que é forte. Então, tá lá. Aí o que é que ele faz? Não, eu preciso aí desse passe especial. Conversa, você tem que ser especial. Você é especial para tudo, a espiritualidade. Bom, aí o cara está lá no buraco, com o mentor iluminadão. Aí olha para ele e diz, eu vou botar meu nome aqui para ficar mais fácil. Leal, sai daí. Aí eu mentalmente digo, não tem jeito, só fiz o que não serve. Sai daí, rapaz. Não tem jeito. Eu estou condenado mesmo, eu só fiz o que não devia. Enfim, não vou sair daqui. Não tem jeito de sair. Pensa alguma coisinha que você tenha feito. Eu não fiz nada de bom com ninguém, pô, não tem jeito de sair daqui. Você precisa lembrar de alguma coisa, rapaz, que você fez. Afinal de contas, tu é esse semelhante a Deus, pô, alguma coisinha de boa, mesmo que você esteja todo atolado aí, tu fez. Não espere a segunda morte, para você perder a sua personalidade nessa situação pastosa, vibratória. Vá lá, faça alguma coisa. Aí eu lá embaixo pensei alguma coisa e disse, eu lembrei aqui de uma coisa. Mas não vou nem falar que isso não tem a menor importância. Isso não significa nada. Fale pelo amor de Deus o que é que você está pensando. Eu digo, aí, ô mentor, eu uma vez ia passando num terreno e vi uma aranha enorme. Fui com o pé para matar, que aliás eu sempre fiz isso com tudo. Com o ser humano, quanto mais com a aranha. Quando eu fui para matar, aí me deu uma vontade, eu empurrei ela com o pé para o gramado e ela foi embora. Aí o mentor caiu para trás e disse, graças a Deus, pronto. Agora vamos poder tirar daí. Pois essa aranha está aqui e vai fazer um tear para que seja a sua escada de subida desse fosso, para a gente começar a te desintoxicar das tuas mazelas. Então, um gesto positivo, está dito aqui, te tira de muita coisa negativa. Estou falando, não matou a aranha, ela fez descer a escada de saída do primeiro momento. Então, todos os dias, todos os instantes, seja lá quem for, a gente, quando amanhece, bote a mão na sua cabeceira. Eu não rezo mais porque eu não quero incomodar a Deus. Quando eu digo isso, o pessoal fica assustado. Não é verdade. Ele escuta tanta prece e aí fica olhando, dizendo, tá bom, você falou, e o que fez? Não fez nada. Então, para de falar, pô, não me aluga a orelha. E tem situações que a gente acha que ele é surdo, né? Porque a gente fica gritando para ele ouvir. Aí, resultado, boto a mão na minha cabeceira e digo, amigo, me dê utilidade, seja lá qual for. Se você colocar a tua vida em direção a dar utilidade a ela, sem querer terceirizar, ficar só buscando aquilo que você acha que é credor, você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai ter duas coisas horríveis. E isso me assusta muito quando alguém vem aqui numa casa como a nossa ou outra, nessa mesma direção, pede, aí como não acontece nada, porque ele não fez nada, ele diz assim, aquela casa ali é fraca, meu amigo. Ali é fraco, eu vou procurar um lugar mais forte. Um lugar que tem barulho, confusão, grita. Vai fazer aí, eu vou lá, porque ali é fraco, só tem médio meia boca. E ninguém gosta de ouvir isso. Ninguém gosta de saber que a responsabilidade é própria. Me desculpem a veemência. Porque no momento em que nós não passarmos para dentro da nossa intimidade esse compromisso de responsabilidade, nós estaremos fazendo o pior, criando a enganação íntima. E depois, querendo responsabilizar terceiros. E depois vem algo muito pior, a decepção consigo mesmo. Essa é uma sequência natural de situações que nós estamos na trajetória para corrigir, enquanto temos tempo. E não precisamos ter nenhuma angústia. Hoje eu falava com uma irmã que estava preocupada, minha irmã mesmo de sangue. Eu digo, Tereza, pelo amor de Deus, carro é que tem retrovisor. Nós não precisamos de retrovisor. Para de olhar para trás, né? Vamos para frente.
Você não vai dar ré na vida. Retrovisor, às vezes, é para dar ré ou para ficar preocupado se alguém vai passar por cima de você, não é? Então, não precisa de retrovisor. Nós precisamos de visão objetiva, de trabalho direcionado, de acender os faróis, que, aliás, hoje até é obrigado, mesmo que seja de dia, para a gente poder iluminar a nossa estrada. E chance para fazer isso, o tempo inteiro. Cada um de vocês está aqui me ouvindo, ou via a imagem que está indo, ou o rádio, ou vocês aqui presentes, estão exatamente, cada um no seu campo mental, percebendo aonde, hoje de manhã, podia ter botado a mão e dito, eu preciso, estou disponível, e pedindo para ser útil. E aí você vai encontrar essa utilidade. Quando você encontra essa utilidade, voltamos lá para Cáritas. É doando, que eu vou receber. Mas não nessa condicional, né? É a mesma coisa do perdão. Eu lhe perdoo desde que. Já cria uma condição. Ou você perdoa, ou não perdoe. Continue dando trabalho para aquele que está no seu entreveiro de vida. Eu vou falar mais uma coisinha rápida aqui, que eu tenho um amigo, ele já talvez tenha ido para a espiritualidade, um japonês que me ensinou uma coisa fantástica quando eu era muito jovem. Eu era caixa, no início da minha vida, do Banco do Brasil, e ele cliente, cheio de sabedoria, e ele me chamava de Dom Leal. E um dia ele me viu extremamente chateado, que não é difícil em cada um de nós estar chateado, e sempre com alguém. Como você se referiu aí, estou sempre chateado com alguém. Alguém me fez alguma coisa. Me fez. Eu não fiz. Me fez. Eu não dei condições. Ele fez. Bom, aí ele olhou para mim e disse, Dom Leal, deixa eu te falar um negócio. Você nunca vai esquecer isso na tua vida. Se você nasce e alguém coloca um saco de areia nas suas costas de 50 quilos e amarra, você vai ter uma dificuldade imensa nos primeiros anos. Mas a tua musculatura, ela vai desenvolvendo capacidade para você ir criando força. Vai chegar um ponto da tua vida que esse saco de 50 quilos está agregado a você e você nem percebe mais. Mas não carregue uma mágoa no seu íntimo, que não tem cor, não tem cheiro, não tem peso e lhe corrói, lhe transforma num oco, lhe transforma num nada. É a pior das ferrugens que existe. E o que é que a gente mais tem no nosso íntimo? Se eu perguntasse a cada um, ia virar o rosto. É a mágoa. E a mágoa é o quê? Você fez, fizeram, atropelaram. Eu não fiz nada. Eu sou uma vítima do processo. Não somos vítimas do processo nunca. Nós somos integrados a um contexto de reajuste que temos que fazer. Eu comecei com o convés e já estamos no delírio das coisas. Mas é isso, debater o dia a dia. Lutar para que o dia a dia seja a nossa realidade, não é? Não adianta a gente ficar com churumelas achando que o Criador, ele está lá, os anjinhos estão lá, tem isso. E eu fico até imaginando que coisa horrível. Já pensou você virar anjo, ter braço e asa? Eu não sentaria nessa cadeira, não é? Quer dizer, até isso a gente distorce, misturou asa com braço, com tudo. Quer dizer, são tentáculos. Aquilo ali foi que em algum momento alguém teve uma visão espiritual de uma energia em expansão e traduziu para... Opa, é um ser alado. Somos todos alados, porque a energia nossa se expande no universo, se unifica e a gente permanece na unidade, na essência, na individualidade e fazemos parte do todo criador, que é esse Deus que a gente quer individualizar, botar ele com a fisionomia envelhecida, obeso, posição deitada, preguiçosa, esperando que a gente fique fazendo do lado, e ele botando o dedo, entregando cacho de uva, né? Essas coisas. Eu não estou ridicularizando as coisas, mas eu estou chamando a gente a atenção para rever as situações de vida e usar aquilo que a gente tem, que é a inteligência, pelo amor de Deus. Olha aí, pelo amor de Deus, a gente só chama por ele, né? Então, a inteligência nossa, que é a essência do universo, é a conquista. E se não fosse assim, para que a física, a química, a biologia, a ciência da avaliação do campo mental, todos os escaninhos do processo evolutivo que estão marcados e cada um de nós sendo desenvolvido nesse cérebro espiritual que comanda tudo do universo. Somos deuses, sim. O Mestre disse isso para todos nós com todas as letras. Não vamos conseguir passar do Pai, nem queremos, que dá muito trabalho, mas estar à semelhança e ligado com eles, é o que eu mais quero. Leal, essa também é uma reflexão, e eu peço a ajuda do Leal para nós entendermos um pouco melhor. Nós não fomos educados
nas nossas escolas e raríssimos de nós recebemos em família, ou tivemos em família a oportunidade de educar as nossas emoções, de lidar, aprender a nos relacionar com as outras pessoas e naturalmente a gerenciarmos os nossos objetivos de vida. Se nós não recebemos das escolas e raríssimos de nós em família, e aí? Como é que nós vamos lidar com isso? É exatamente por isso que a gente tem procurado, Wagner, constantemente. É uma responsabilidade de muitos de nós que sentamos aqui num auditório, que sentamos num grupo de trabalho, de pesquisa, de chamar a atenção exatamente para ir tirando essas distorções, porque essas distorções são acomodações, entendeu? Acomodações. Vocês viram agora recente, aonde foi, meu Deus? Indonésia, que teve aquele terremoto que jogou todos aqueles templos fantásticos para o chão. Foi Indonésia? Foi isso? Se alguém... Mas foi alguma coisa assim. Aquilo ali, eu gosto de fazer a leitura das coisas. Aquilo ali foi o maior exemplo que nada disso tem importância. São monumentos criados. E o monumento maior que a gente tem que manter ele íntegro, a gente não mantém, que é o da intimidade. Então a gente cria templos e templos e templos e templos. Tomara que essa casa que nós aqui estamos, daqui a um milênio, ela vire um museu. Quer dizer, passa alguém aí fora e olha, o que era isso aqui? Ah, isso aqui era uma comunhão espírita. O que era isso? Uma casa que a gente frequentava, porque a gente tinha tanta coisa precária, que ia lá para, numa hora ou 15 minutos, escutar alguma coisa para ver se modificava. Aí o cara vai dizer, é verdade isso? É, vá na história que você vai ver. Então, esse é o nosso objetivo, é não ter templos, é ter aquilo que a gente precisa ter na nossa intimidade, que aí está tudo preservado, né? Então, o resultado, educação sempre foi levando a gente para uma dependência, talvez até com o objetivo de se manter guetos. Isso às vezes é muito perceptível para todos nós. Precisamos manter comando, precisamos manter controle, e com isso nós vamos criando dependências, e nós não precisamos ter dependência, nós precisamos ter esclarecimento, não é? E isso é o que está se tentando. O programa que você está abrindo, o Inspira, tem essa função de nos convidar à discussão, ao debate, a perceber, não para chegar aqui e ficar assim, como tem senhoras que às vezes ficam no texto, aí reza um e diz, vale 10. Pô, engana quem? Pelo amor de Deus. Enganar quem? A gente não faz isso às vezes com esses contextos, mas faz de outra forma. Porque ainda não conseguimos romper essa barreira de educação distorcida, do esclarecimento, da abertura de entendimento da vida. E vida não é só o trabalho, é um agregado de tudo e sem a preocupação. Não podemos nunca ter vergonha do nosso ontem. Isso eu friso sempre. Não tenha vergonha do nosso ontem, já passou. Você tem que ter firmeza no hoje. O amanhã é expectativa. Hoje, agora. Amanhã vai ser um reflexo do que hoje estou fazendo. O ontem já foi. Se foi bom, bem, se não foi, mais ou menos, não importa. Passou. Eu não serei o leal de ontem. Eu sou o leal de hoje. E o de amanhã, vou ser um reflexo do que eu estou fazendo hoje. Não é? Então, isso é importante, entendeu, Wagner? É criar uma cultura diferente, criar uma forma diferente. Eu vejo meu neto está sendo trazido já aqui para a comunhão, é uma dificuldade danada, né? Porque nem todos vêm porque desejam. Eu vou até, posso contar aqui como é que eu virei espírita? No rótulo. Eu cheguei em Brasília em 1960, meu pai chegou em 58, eu vi menino. Eu gostava muito de coisa religiosa, eu gostava. Mas eu não queria ser padre, porque eu queria ter esposa. Então, eu ser padre eu não vou. E aí fiquei ciscando por ali e tal. Quando eu fui para a escola classe 308, vejam isso, escola, classe 308, pública. Quando eu cheguei na primeira aula, veio uma senhora muito distinta e disse assim, Dona Undina, nós estamos em Brasília, uma cidade, tem gente em todo lugar, cada um sem suas famílias, mas vocês estão vivendo no outro. Então, a escola aqui abre também para a cultura de cada um, entendimento. Então, aqui também na aula de catecismo, chamar catecismo, nós vamos ter aula para católicos, protestantes, que chamava, e ela fez um pequeno intervalo e disse assim, algum espírita aqui? Eu não sabia o que era isso, levantei o dedo. Aí os amigos de volta falaram, ele vê alma, vê alma.
Aí eu tive até arrependimento, vontade de baixar o dedo. Mas eu digo, já levantei e fica, né? Aí ela disse, olha, aqui vai ficar nessa sala a aula de religião de católico, tem mais gente, de protestante vai acompanhar a professora e tal, e você vai acompanhar a dona Lenice, que é que vai lhe dar aula de espiritismo. Aí lá fui eu. Sentei, eu e ela. E ela começou a falar um negócio e tal, veio bem suave, de reencarnação, de que nós temos outras vidas. E eu, papo. Aí cheguei em casa, eu falei para minha mãe, mãe, falou o que é? Eu sou espírita agora. Aí ela falou, olhou para mim assim e falou, meu filho? Eu falei, tá gostando? Eu digo, não sei, foi a primeira aula hoje. Resultado, depois ela começou a ter fricote para todo lado, mediunidade explodiu, virou médium, trabalhamos juntos até o momento que ela retornou para a espiritualidade, e aí eu tenho uma emoção que mexe comigo muito, perdoe um pouco, porque toda vez que eu falo disso, me dá aquele nó na... O trabalho de domingo, amanhã, chama-se Ana Leal, porque foi o trabalho dos suicidas que ela inaugurou aqui, e que eu, menino, trazia uma caixa de som no Fusca para botar música aqui com um gravador de rolo para harmonizar. Então, foi assim que eu me tornei espírita. E graças a ter tomado essa decisão, e naturalmente o meu anjo de guarda foi muito mais competente do que eu, foi me segurando, feito um touro solto, para eu cada vez dar menos cabeçada nos lugares e não ter me tornado esse cidadão que teve que pedir apelo à aranha. Então, é por aí assim. Maravilha, Léo. Ciclo de debates pergunta, não sei se vocês têm algum outro programa ou alguma iniciativa aqui na casa, mas a pergunta é a seguinte, Léo. Poderíamos considerar como terceirização de responsabilidade deixarmos de praticar nossa necessária reforma íntima, não vigiando nossos atos, pensamentos menos dignos e abusando de medicamentos, terapias, orações e da paciência de amigos e familiares? Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, nós temos duas atividades muito interessantes. Uma delas eu comecei muito jovem fazendo com dependentes, que faço até hoje, dependência química de toda ordem. Até porque, muito jovem, perdi um grande amigo que tirou a vida pulando de um prédio aqui, de um tribunal desse, exatamente porque começou a mexer com droga, lá atrás, onde nem se falava muito disso. E eu peguei isso como uma forma de poder ser útil, dessa de botar a mão e utilidade, de poder tentar fazer alguma coisa. E depois, mais recentemente, criamos até o projeto Ação Brasil Sem Dor, sobre automutilação e suicídio de jovens, que a gente está tentando implementar, porque nós estamos falando, e no ano passado, em números redondos, pelo menos 19 mil jovens de 13 a 19 anos saíram de cena pela morte provocada. E eu costumo dizer, nos primeiros contatos que eu tenho com cada um, gente, a vida não é como uma peça de teatro, não, que eu chego aqui com um papel chato pra caramba, o escafandro, chega lá embaixo, meu papel eu não gosto, não quero interpretar o lobisomem. Mas é meu papel, eu tenho que melhorar o lobisomem, ele tem que ficar menos peludo, baixar os dentes, mas não quero. Aí eu viro para o diretor da peça e digo, amigo, não quero não, vou para a coxia e vou-me embora. Quando você faz isso no teatro da vida, você sai de cena, não para a coxia, sai de cena para antecipar o seu retorno, arrancando o tubo respiratório e tirando o escafandro fora de hora, aí você chega lá em cima, você vai ter muito mais tempo para a descompressão. Leiam sobre isso. Né? Hoje é um tabu danado, nós podemos falar a palavra suicídio. Qual é o outro nome que nós temos? Se alguém achar um bonitinho, beleza. Mas é esse o assunto, o tema. E que muitos de nós conhecemos situações do nosso lado, está ali. Então, nós temos que estar trabalhando nisso tudo. E precisando de quê? De voluntários. Gente, o que se precisa de voluntário? Essa casa hoje, eu sei porque a gente está lá no conselho e assina documentos de encaminhamento para órgãos do governo, para nos dar, né, negócio de isenção por utilidade pública. Nós temos hoje aqui o que talvez um circular aqui ano de em torno de 600 mil pessoas por aí. Gente, é muito trabalho. E 99,9% tudo aqui é voluntário, né? É voluntário. Nós não temos bônus horário. O pessoal diz, eu estou ganhando bônus hora, está ganhando nada, está pagando o que deve. Até começar a zerar essa conta, o cara está ganhando bônus hora. Chega lá em cima, está cheio de dívida, né? Para resgatar. Doido. Léo, tem uma pergunta que eu acho super interessante, pertinente. Na verdade, é uma provocação
para você explicar um pouquinho melhor, e eu ia até te pedir, até o término do nosso encontro, eu ia te pedir para fazer isso aí. Ele diz o seguinte: você falou que o processo evolutivo é solitário. Não seria uma afirmação complexa de ser feita? Pergunto isso considerando que a doutrina e o evangelho nos ensinam a viver em redenção coletiva. Somos heranças de nós mesmos e responsáveis por nossos atos, mas não estamos sozinhos. Mesmo sem terceirizar, não estamos sozinhos e nunca estaremos. Você concorda? A pergunta está a resposta. Foi o que eu falei, não foi nada diferente. Eu falei nada, é isso aí. Confirma, afirma que é individual, é solitária. Quando eu digo solitário, a gente tem o entendimento da palavra solitário assusta um pouco, né? Isolado, não. Solitário em grupo, ou seja, individualizado. Nesse momento, as minhas vísceras todas estão aqui funcionando. E eu não percebo, meu coração não fica, eu não fico dizendo para ele, bata, bata, bata. Porque se eu descuidar para conversar com alguém, ele para e eu bufo, caio. Não, meu sangue está aqui. As bactérias estão convivendo com todas as minhas lutas internas. A minha parte respiratória, o pulmão está inflando, está puxando, está transformando, estou transferindo energia, puxando energia. As minhas artérias, veias e vasos estão aí, todo ele. E eu fazendo o que tem que fazer da vida, cada um deles fazendo o seu trabalho individual, numa ação coletiva de solidariedade orgânica. Não sou médico não, viu? Se eu estou dizendo besteira, tudo bem. Mas também não sou bobo, né? Hoje o Google é fantástico, nos dá aula de tudo. Né? A gente sai sabendo tudo, ou pelo menos quase. Léo, quais são os benefícios reais de assumirmos as nossas responsabilidades? Do ponto de vista prático para as nossas vidas. Objetivo imediato de sair do fosso. Imediato. Quando você assume, o compromisso é meu. Eu tenho que fazer, então eu tenho que edificar, eu tenho que me colocar à disposição. Esse é o campo de todos nós, não adianta a gente tentar achar que vai evoluir arrastado pelos outros, não é? Não vai. E outra coisa, o processo evolutivo é inexorável. Alguém lembra que assistiu Ben-Hur? Fui longe agora, hein? Ben-Hur com Charleston Heston. Né? Tinha o Messala. Eu lembro dessa figura, os dois numa luta de biga, naquele ciclo, blá, 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 blá. Aí, o processo evolutivo para mim é aquilo. Messala, o Ben-Hur foi na biga, Messala caiu e foi todo esfolado, mas foi. Então, agora, como inteligentes somos, vamos com as próprias pernas. É importante isso. Não vamos arrastado. Porque a lei do universo, ela não está preocupada com cada um de nós individualmente. Se você quiser ficar sentado na beira da calçada, vendo a passeata, todo mundo ir embora, você pode. O Criador, ele não está preocupado com o tempo individual. Nós é que temos que nos preocupar. Não é terceirizar para ele nos buscar. Nós é que temos que ir. Né? Essa é a onda evolutiva que está aí estabelecida. E o ir e vir do escafandro são as oportunidades que estamos tendo até um dia dizer assim, olha, você não vai mais ficar nessa embarcação, você tem uma melhorzinha, agora é um transatlântico, outra morada. Mas quando chega lá, você também vai ter atribuições no transatlântico. Depois vai para uma nave espacial, vai ter atribuições na nave espacial. Até o nosso astronauta recebeu a missão de plantar um feijão de cabeça para baixo, né? Entendeu? Então, todos nós temos o que fazer. E tem que ser feito, tem que ser feito. Não é para passar para ninguém. É responsabilidade nossa. Você pode não fazer todo, mas não pode sofrer por isso. Mas tem que fazer. Esse é o caminho. A cada um segundo suas obras. É claríssimo isso, claríssimo. Não tenha dúvida. Busca e acharás. Busca, não é acharás, né? Sem buscar. Busca e acharás. São coisas simples. Não é teosofia, teologia, não é ciência lógica, é simplicidade afetiva, natural, né? clara, natural, trazida para ilustrados, iluminados, ou ainda nem tanto. Está aqui, simplório. Perfeito. Léo, falamos há pouco, você nos ajudou a trazer benefícios reais de assumirmos as nossas responsabilidades. E quais seriam os prejuízos reais de não as assumirmos? Inércia, pastosidade, é a pior coisa que existe. Inércia.
pastosidade. Nós, na vida, temos direito a descanso, no plano carnal, as férias. Mas se nós paramos de fazer qualquer atividade, nós começamos a definhar, não é isso? Aliás, eu me lembro de uma coisa muito interessante. Hoje é diferente, hoje a gente é chamado a trabalho o tempo inteiro. Mas o meu pai, ele retornou ao plano espiritual muito jovem, 51 anos. Com 49, na época, ele se aposentou, porque era o tempo e tal. E ele começou a ficar dentro de casa assim, tem alguma coisa para eu pagar? Tem alguma coisa para eu ir ali? Tem alguma coisa para eu fazer? Aí eu comecei a perceber que ele foi ficando assim, murcho, né? E aí eu me lembro disso como uma forma de dizer o seguinte, o trabalho é o trabalho. O mestre disse, eu trabalho, o pai trabalha, ou seja, nós não podemos definhar. Não é que você vá fazer alguma coisa, às vezes, mas vá fazer. É importante fazer, é importante ser útil, é importante auxiliar. Isso é a utilidade de todos nós. Não adianta vir pedir e não ter nada para trazer. Ou então, chega e diz assim, eu vou lá naquela casa, aí eu vou falar isso agora. Ah, vou falar. Eu que vivo em grupo de atendimento, eu fico olhando para as pessoas, muitos que vão lá no grupo, olha o que eu vou dizer aqui, não se chateie não. Mas o cara toma paz, passado tá, e toma mais passe, e toma mais passe, e toma passe. Aí eu pergunto, tá tudo bem? Ah, essa semana. Eu digo, quer saber a minha? Você quer saber a minha, pode ter sido pior do que a tua. Então é isso, não é por aí. O passe é uma das terapias. Como essa aqui, que já deve estar fluidificada, eu acredito, como a água fluidificada, como a evangelioterapia, como o passe, são terapias fracionadas que nos ajudam, é tipo o combustível, avance. Vou dar um outro exemplo aqui simples. Eu tenho um carro 0 km, comprei hoje, beleza, né? Não comprei não, mas é para ilustrar. Meu negócio é moto, adoro moto. Sou motociclista, eu gosto. Estava hoje andando de moto e voltar para casa para dar uma relaxada. Tal. Aí eu tenho um carro zero, da melhor qualidade, esses carros aí que a gente não sabe, só falta falar, né? Tanque cheio, eu estou com o carro, tanque cheio. Vou dar o exemplo. Aí eu ligo o carro, estou lá dentro do carro. Aí o que é que acontece com esse carro? O combustível vai embora, não andou, é capaz de fundir o motor, porque ele não foi a lugar nenhum, derreteu, está ali. Mesma coisa é a nossa vida. Eu faço a prece. Importantíssimo. Você mentalizou o alto. O que é isso? Ligou a chave. Agora, se você não engrenar o carro, ou automático, ou manual, e avançar, não vai acontecer nada. Você não deu consequência àquele combustível que você ligou. Então, peça, mas engrene o carro e ande. Vá atrás do seu objetivo. Vai ter topada, vai bater em quebra-mola, em buraco, Brasília está cheio, mas vai cair em buraco, doidado, né? Mas vai cair em buraco, vai não sei o quê, mas vai pegar pista lisa. Mas você vai chegar no seu destino. É andando, é dando impulso, embalo. Não adianta ligar, gastar o combustível parado, esperando. E nem aquele caba que estava lá, é crente, agarrado, uma enchente, né? Todo mundo conhece essa história. E passava uma coisa, ele, meu Deus, me salva. Aí passou um pedaço de pau, nada. Me salva, no final ele morreu. Chegou lá em cima irritado, eu pedi, um cara crente, ele disse, meu amigo, eu botei um pedaço de pau passando, um toco, botei uma opção de coisa para você se agarrar, você ficou achando que eu ia lá lhe buscar. Então, é isso, gente. Exemplo para dizer o quanto que nós precisamos fazer, eu ficaria aqui com o Wagner a noite toda, até a gente cansar. Como motivar nosso próximo a assumir suas responsabilidades? Como tratar isso com um público adolescente que é naturalmente refratário? Ah, sim. Eu lido muito até com jovem, porque eu acho isso bastante interessante, porque nenhum de nós é velho, né? Às vezes, talvez você está diante de um jovem com uma vivência histórica muito mais expressiva, às vezes até do que a nossa. Mas eu falava muito para minha filha, que está ali muito próxima, eu dizia, Carol, usa a tua inteligência e dá uma olhadinha para as pedras que o seu pai pisou e escorregou. Não pise não, que você vai escorregar também. Agora, aquelas que eu pisei, está firme, pise,
Porque você vai chegar uma hora, o seu pai vai não ter mais pedra para pisar, porque eu vou sair do escafandro. E aí você vai continuar pisando em pedras, escorregando outras com firmeza, para o João Vitor, que é o seu filho, que está aí na trajetória. Então, esse é o objetivo, o compromisso de todos nós, dar utilidade àqueles que vêm na estrada. Vocês já viram estrada construir do fim para o começo? Isso normalmente não acontece. Você tem uma estrada que vai do começo, não é nem para o fim, é até onde existe a possibilidade de executá-la. Depois outro vem, puxa mais um pedaço. Metrô, né? Metrô constrói um pedaço aqui, aí vem outro cabo, constrói outro pedaço para lá, pedaço para cá, daqui a pouco está gente para todo lado. É mais ou menos isso, é a nossa semelhança de todas as coisas materiais estão totalmente vinculadas às coisas espirituais, até porque não existe essa separação, existe uma agregação, né? É um link que se expressa de formas diferentes, mas essência única, não tem outra possibilidade. Então, quando a gente diz o fazer é o fazer, tem que fazer. E se a gente fizer, não adianta esperar que outro resolva, não adianta esperar que outro país solucione, que outro cidadão que vai assumir alguma coisa, seja lá no campo político, coisa lá que o valha, vai resolver. Faça você a sua parte, que você constrange aquele que não está fazendo a dele. Simples. Fiz um negócio esses dias interessante. Eu sou chato para certas coisas, porque a vida é chata comigo, chata no bom sentido. Me chama a atenção o tempo inteiro quando eu estou na trajetória errada, levo lambada. Mas eu estava indo de carro para a academia e na minha frente ia um outro carro que o pai devia estar levando 2 crianças para a escola, porque as 2 estavam no banco de trás. Parou no semáforo ali na 17 e ele abriu o vidro e jogou um pote de iogurte para fora. Como o semáforo estava fechado, eu saí correndo, peguei o negócio, voltei, bati no vidro dele. Ele olhou e disse, é seu, é seu. Aí ele me olhou assim e disse, é maluco. Aí eu voltei para o carro com o negócio dele, que ele não abriu o vidro, voltei. E os 2 menininhos viraram para trás e ficaram olhando. Tem 2 possibilidades. Ele deve ter dito para o filho, isso é um maluco. Esse cara é doido. Ou então ter dito para o filho, se ele foi digno. Seu pai errou. Não se faz isso. Porque a parte dele tinha que fazer. Mas vai ver que é o cara que resmunga que, ecologia. É o cara que diz, tá todo mundo torto na vida, não é? Ele não, ele é o correto. Aí vem mais uma historinha, diz que uma mãe foi ver uma parada 7 de setembro e 3.000 soldados marchando, e ela e uma amiga. E o filho dela marchando com o pé trocado. Ela disse, meu filho é o único que está certo. Nós somos assim. Somos engraçados. Contra fatos no argumento. Léo, eu queria fazer a última pergunta, já estamos nos aproximando do término, mas essa aqui eu queria fazer porque eu acho que ela é legal para a gente tentar fechar com chave de ouro. A frustração com pessoas e instituições parece nos acompanhar de perto ao longo deste processo. Como lidar com ela? Olhe para você. Cada um de nós é um complexo de não realizar e não ser aquilo que a gente exige dos outros, né? Entenda que cada um tem as suas limitações. Por isso que eu sempre digo, não vá se apegar e criar guru. Guru não existe. Guru, você vai se prender a alguém que no primeiro momento que ele fizer um deslize igualzinho ao teu, aí você desmorona tudo. Ou mais uma historinha pequena. Essa comunhão aqui, quando eu fui diretor da campanha Alta de Souza, eu tinha 17 anos, podia dirigir na época, tirar a carteira, tirei. E aqui a gente, era diferente aqui. Aqui enchia o sábado de material para entrega, né? Nós começamos na Ceilândia antiga, não é a Ceilândia de hoje não, era terra, pouquíssimo barraco e lama. E aqui tinha os jovens, a mocidade, que quem tratava mais desse lado era a Maíse, porque eu não gostava muito de negócio de mocidade, ficar falando de coisa, eu não gostava, de suar a camisa, carregar saco de coisa e tal. E aí eu estava aqui um dia, quando chegou um cidadão, que ele hoje é até, não vou dizer o nome dele não, mas ele é um cara fantástico, escritor hoje dentro da doutrina, competentíssimo, ele chegava ali e ficava me olhando. E eu, na época, eu fumava, eu ia lá para fora fumar. Aí ele vinha, olhava para mim e dizia, rapaz, você fuma? Eu digo, fumo. Aí ele ficava me enchendo, me cobrando endeusamento. Eu queria transformar minha pessoa em guru.
Me fazia a pergunta, aí um dia eu disse, eu vou pagar terror para esse cara, que ele nunca mais, ele não vai me esquecer. Aí eu disse, bicho, vem cá. Aí eu inventei a história, digo, eu fumo, eu fui dizendo coisa, rapaz. E depois fiquei pensando, pô, se eu puxo até essa vibração para mim, eu estou morto. Aí ele ficou me olhando, cada olho desse tamanho. Eu digo, mas faça o seguinte, em vez de ficar aí me julgando, venha carregar saco comigo. Vamos atender lá na Ceilândia, participe do grupo de trabalho. Porque, bicho, não fique esperando que eu seja o que você acha que eu devo ser, não. Eu sou um pequeno pedaço daquilo que eu consigo ser de melhor. Venha também. E aí nunca mais ele veio me apurrinhar. Então, não somos guru de ninguém. Né? Antigamente tinha um negócio aqui, grupo do Leal, grupo de fulano, grupo de... Aí na época no conselho, uma vez eu falei, vamos parar com isso, não tem grupo de ninguém, tem um grupo de trabalho. Se o Leal está dirigindo, ele vale enquanto ele está fazendo. O dia que não fizer, por que nós não temos aqui retrato na parede de ninguém? Tem que ter isso. Nós valemos enquanto estamos fazendo. Somos passageiros na estrada da vida. Né? Nós podemos marcar nossa presença para pessoas. Legal. Quantas pessoas eu tenho? Extrema consideração. Vocês viram falar aqui do Taquete. Né? O respeito que a gente tem um pelo outro, o Wagner que está aqui, o respeito que eu tenho por ele, por muitos que estão aqui. Mas o Wagner, eu não vou olhar para o Wagner sob um prisma de que ele, guru Wagner. Não, é o Wagner com conteúdo de essência que eu consigo respeitar. É o respeito. Da mesma forma, ele comigo, vocês comigo e eu com todos vocês. Todos temos o nosso valor. E esse valor tem que ser respeitado. E não ficar dependendo que fulano resolva o meu problema. Eu canso de dizer, vai tomar passo na comunhão, não acha que está trazendo uma caixinha de papel com seus problemas dentro, dá um nó, entrega e diz, aí turma, leva. Vai levar não, toma de volta. Você levou o esclarecimento para tirar o nó. Eu posso contar uma história rápida? É rápida, essa aqui é até um pouco interessante. Eu, quando era menino, a doutrina, a gente caminhava para cá e para lá, e eu fui cambono. Vocês sabem o que é cambono? Cambono é ajudante de preto velho. Então, tinha um médium na época, chamado Seu Afonso. Eu era menino, eu tinha 14 anos por aí. Então, como eu já era espírita bem pequeno, eu já estava envolvido nas coisas. Então, eu era cambono. E ele só recebia aquela entidade, era eu e ele preparava tudo ali, eu é que preparava aquelas coisas que ele usava, e ele aí incorporava. E eu olhava muito para um cachimbo que ele tinha, cachimbo esse que eu tenho até hoje, que tem uma história mais curiosa aí. E ele me deu esse cachimbo, ele disse cafrioto, ele me chamava de cafrioto, que deve ser algum nome africano dado para criança, eu não sei. Cafrioto, esse cachimbo é seu, guarde. O dia que você tiver suas agonias, dê uma baforada, me chame que eu venho. Opa, guardei o cachimbo, beleza. Aí eu estudava no colégio marista, detestava matemática e tinha teorema. Coleção FTD. Eu decorei o troço, mas o que tinha dentro, não. Coleção FTD, Teorema de Pitágoras. Aí veio a prova, o irmão Lino deu a prova, e eu aí, antes de ir para a prova, meu pai que me levava para lá, né, de carro, eu dei 3 baforadas, preto velho, me ajude. Não tinha estudado nada, não sabia. E fui para lá. Quando eu cheguei no trabalho, na coisa que veio o papel com o Teorema de Pitágoras, e o teorema é o seguinte, ou você sabe ou não sabe. Eu só acertei o nome da turma, meu nome, e eu estava tão nervoso que quase que eu botei outro nome. E aí fiquei a prova toda, suando igual pano de cuscuz. E pensando, cadê você, preto velho? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Aí fui embora para casa pensando, cadê... Não, picareta, né? Preto velho picareta. Não vou... Aí... No dia do trabalho que chega seu Afonso Médio, eu já estava olhando para ele dizendo, se explique. Eu pensando. Aí quando sentamos lá, nós dois, botei o tamborete dele, preparei o marafo, preparei isso, preparei a pemba, não sei o quê. Aí ele incorporou. Quando ele incorporou, ele grudou o olho em mim, ficou quieto. Aí eu dei a ele o cachimbo preparado, outro cachimbo, não era aquele que já era meu. Ele pegou no braseiro, botou dentro da boca, soprava assim em mim aquela fumaça. E me olhando. Aí ele parou e falou, Cafrioto, aquilo que você não sabe, eu sei muito menos. Então, eu disse para você, quando eu te dei o negócio, você faça as coisas da sua cabeça para eu soprar a sua inteligência. Resumo, não existe terceirização. Preto velho até hoje
não sabe teorema. Talvez ele esteja encarnado até como tenha sido até o Pitágoras, né? Ele pode ter sido o Pitágoras, mas não estava na condição de Pitágoras, ele esqueceu. Então foi a maior lição da minha vida. Não faça não, moleque, para ver se vem ajuda do alto. Ajuda vem quando você liga a marcha e dá consequência. Pois é, grande preto velho. Assim, o cachimbo existe até hoje. Aí um dia minha filha rindo, eu estava em Portugal, ela ligou, pai, eu falei, o que é? Pai, aquela história que você contou uma vez lá na comunhão, eu peguei aquele seu cachimbo, fui fazer um concurso e fumei o cachimbo. Eu disse, passou, ela não. Aí quando eu voltei, eu disse, tu ainda fumou o cachimbo errado. Tinha um outro francês, ela falou, eu digo, tá vendo? Até o cachimbo foi errado. Não faça não, para ver se acontece. Amigos, estamos finalizando o Comunhão Inspira, ficamos muito felizes, é muito prazeroso ter você aqui, Léo. Pode me chame sempre, eu gosto de conversar, porque eu aprendo. Você sabe que você já virou sócio, né? Você sabe disso. Mas ficamos realmente muito felizes em ter você aqui conosco, a sua alegria, a sua energia, os seus exemplos, as suas histórias, é sempre muito prazeroso ouvir o Léo. Muito obrigado, viu, Léo, pela sua presença. Obrigado. E receba o nosso carinho, a nossa gratidão por você nos brindar com esses momentos tão felizes, divertidos, esclarecedores, provocadores em outros momentos, que também precisa ser, né? É necessário que seja, mas ficamos muito felizes. Obrigado. Aproveito, amigos, e já convido a todos vocês para a realização do nosso próximo encontro, no dia 26 de maio. Quem estará conosco será a doutora Henriqueta Camarote. E vamos falar sobre o seguinte tema, e vamos abrir um espectro de possibilidades para falar sobre isso aí. Calma, a vida continua, independente do que seja. Agora convido a todos, agradecido pela presença de todos vocês, pela audiência de todos aqueles que nos ouvem, nos assistem pela Rádio e TV, eu convido a todos a que fechemos os nossos olhos e façamos juntos a prece. Você gostaria de fazer por nós a prece, Léo? Faço. Então eu vou pedir ao nosso amigo Leal, já tão inspirado, tão energizado, para fazer por nós a prece de encerramento das nossas atividades. Mestre e companheiro, que se dignou comparecer nessa morada que nos cabe, carinhosamente cedida pelo Pai, para a gente poder fazer o trabalho de transformação das ideias e entender a vida de uma maneira mais lógica. A sua vinda nos trouxe uma informação muito importante. Falou a primeira vez sobre o amor, sobre o perdão. Que a gente tenha condições de, mesmo com essa distância da sua vinda e já ida, saber o que fazer com essas informações. Agradecer aos amigos pelo incentivo da vida, da solidariedade. Aos que não nos querem muito bem ainda, o nosso obrigado, porque eles são os nossos alertas, nos chamam a atenção exatamente para as nossas falhas. A esses o nosso muito obrigado. E a Deus, a vida. E a Deus, a vida. Obrigado. Graças a Deus.